Olá, olá. Melhorou? Obrigado, viu? Obrigado pela dica aí das imagens. Pensava que eu estava falando, mas ninguém estava me ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Mais uma aula aí sobre a nosso ser, relações estatais, sustentabilidade e meio ambiente, né? A aula pré-prova. Pelas minhas contas aqui, a nossa prova, a prova de vocês A1, né? Vai ser ali nos dias, está marcada para os dias 17 e 18 no calendário da nossa instituição. Deu certo? Então, essa é a aula pré-prova. E aí eu vou, dentro do que eu já percebi que poderá cair na prova de vocês, dar algumas dicas iniciais do que vocês devem focar nos estudos, tá certo? Antes de fazer a prova, certo? Eu e a professora Lúcia, bem como a professora Marília, que também dá aula aqui comigo em Natal, nós selecionamos algumas questões com alguns assuntos. Então, eu vou aqui dar dicas de alguns assuntos que poderão cair na prova de vocês. Eu não sei quais questões vão cair, mas a gente consegue ver, os assuntos que vão ser cobrados, certo? E aí a gente pede a vocês que foquem nesses assuntos para vocês irem bem nas provas, né? Nosso objetivo é que todo mundo demonstre o que aprendeu, certo? Tanto na parte que eu lecionei, como na parte que a doutora Lúcia e a doutora Maria ensinaram, né? E lembrando a vocês, meus amigos, a prova 1 é uma prova em que vocês têm que demonstrar habilidades redacionais, certo? Habilidades redacionais. Nesse sentido, quando vocês forem construir as suas respostas, não precisam ser prolixos, mas sejam detalhistas, né? Usem o português correto, certo? Concordância, coerência no texto, concatenação das ideias sequencialmente, né? Introdução da ideia, desenvolvimento, conclusão da ideia. Quando estiverem redigindo as suas questões subjetivas, vocês podem fazer a prova com um livro aberto do lado, o livro, então, o código, né? O código. Cite os dispositivos normativos que vocês estão usando como base. Isso é um treinamento para a prova da OAB. A prova da OAB tem uma fase discursiva que você pode levar ao vade-mecum, certo? Então, é importante que vocês, além de mostrarem um português correto, né, vocês também demonstrem, citem os textos normativos que embasam a sua resposta. Muito importante essa dica de prova para vocês, certo? Professor, e que assuntos, professor, o senhor sugere que nós nos dediquemos mais, diríamos assim, né? Que assuntos o senhor sugere que nós nos dediquemos mais? Bem, é importante que vocês tenham pleno conhecimento do assunto ato administrativo, certo? Ato administrativo. Saber os atributos dos atos administrativos, as características, né? Os 5 elementos que compõem o ato administrativo, que é o sujeito, a competência, confir for mob, né? Sujeito, competência, forma, motivo, objeto, não é isso? Todos esses elementos do ato a gente tem que saber, certo? Finalidade, né? Que era o último elemento que eu tinha esquecido. E saber associar esse conceito com os atos emanados da administração pública, seja no âmbito do direito ambiental, seja no âmbito do direito administrativo, porque, na verdade, o direito ambiental faz muito uso de direito administrativo, né? É um direito ambiental, na verdade, se fôssemos fazer uma classificação assim interdisciplinar, ele faz uso de praticamente tudo que o direito administrativo ensina. Então, vocês têm que saber os elementos do ato administrativo e os atributos do ato administrativo, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade. Saber disso e, a partir de um enunciado real, conseguir encontrar no que o enunciado diz, daquele ato, onde está, por exemplo, o sujeito que emitiu, se ele é competente, qual é o objeto do ato,
onde estão os motivos do ato. Beleza. Também é importante que vocês tenham em mente conceitos que envolvem sustentabilidade, matérias que foram dadas pela professora Lúcia, certo? No caso da turma de São Paulo, e pela professora Marília, né? Princípios do direito administrativo, algo muito importante de vocês saberem relacionar os princípios constitucionais do direito administrativo, tá certo? O que mais eu posso dar dicas aqui de prova? Eu não estou falando das questões especificamente, estou falando dos assuntos que vocês devem focar, para mim depois começar o meu conteúdo. Beleza. Falei da necessidade de escrever corretamente, estar com as fontes normativas ao seu lado, para que você possa citar, né, os dispositivos legais onde você encontrará essas respostas, certo? O que mais eu posso citar aqui para os amigos? Deixa eu fechar aqui para me ver mais outra dica, né? Volta para cá. Só um minutinho. Uma dicasinha aqui, ó. Vocês saberem a composição, quais são os órgãos que fiscalizam e como é que está organizada dentro da estrutura do direito ambiental os órgãos competentes normativos. O que danado é IBAMA? O que danado é CISNAMA? Qual a função do CONAMA e a fundamentação legal dessas onde é que essas instituições estão previstas, qual lei, né? Importante, certo? Conhecer as atribuições, as características do CONAMA, o papel do IBAMA, inclusive no exercício de poder de polícia ambiental. O IBAMA exerce o poder de polícia ambiental. Quem compete legislar sobre esses órgãos? Se é a União, se é os estados, se são os municípios. Muito importante saber disso. Ok? Professor, beleza, beleza. O que mais a gente pode falar ainda sobre dicas de estudo para vocês? Conhecer a ideia do princípio, conseguir fazer associações entre os diversos princípios do direito ambiental e demais princípios constitucionais. Né? Conhecer, por exemplo, o princípio do desenvolvimento sustentável, saber definir o que ele é e associar ele com outros princípios constitucionais, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Por que é preciso proteger o meio ambiente? Qual a finalidade disso? Só para ficar fazendo, diríamos assim, retórica na televisão? Ou existe algum fundamento antropológico para proteção e desenvolvimento sustentável? Claro que existe. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial para a qualidade sadia de vida dos, inclusive, seres humanos. Então, a gente tem que saber associar esses vários princípios que nós temos no direito ambiental e direito administrativo. E na hora de fazer uma redação, né, uma questão discursiva, falar de onde eles estão previstos. Desenvolvimento sustentável, nós temos previsão expressa na nossa Constituição. Nós temos previsão expressa em algumas leis infraconstitucionais, como a Lei de Licitações, a Lei 14.133. Certo? Anotem essas dicas aí. E se eu estiver falando rápido, depois revejam a aula. Tranquilo? Beleza, beleza. Bem, esses assuntos são os que vão ser mais cobrados. Também é importante vocês terem em mente outra dica de assunto que pode ser cobrado, certo? Vocês terem em mente como é que está organizada a administração pública, né? Aquela ideia de administração direta, indireta, centralização, descentralização, beleza? Doutor André escreveu aqui, kkk, que nada, no português eu destroio. Isso aí, doutora André. Então, meus amigos, saber compreender, né, o que é a administração pública, a diferença entre a administração pública
e governo, né? A administração pública formada por administração direta e indireta, saber quais compõem a administração, quais entidades ou entes compõem a administração direta, quais compõem a administração indireta, saber a diferença entre os entes ou entidades que compõem a administração indireta, ou seja, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade, economia mista, saber a diferença de regime de pessoal de cada um deles, por exemplo, nas autarquias nós temos um regime de pessoal estatutário, né? Por exemplo. Já nas empresas públicas e sociedades de economia mista, nós temos um regime seletista de emprego público, cuja norma que fundamenta não é a Lei 8.112, sim a CLT. Tiffany Dias, professor, podemos citar doutrinas? Sim, se você tiver doutrina na hora de construir a sua resposta e poder citar, inclusive, a fonte, o livro, a página onde você leu, o autor, não vejo nenhum problema, certo? O meio de avaliação da A1, nós damos a vocês a oportunidade de fazerem o que se faz no trabalho, que o profissional do direito vai fazer no dia a dia. Eu trabalho aqui, por exemplo, eu sou profissional do direito, trabalho num fórum eleitoral. Se vocês acham que eu sei todos os artigos do Código Eleitoral, da Lei 9.504, de cabeça, claro que não, né? Claro que não. Eu já aprendi os conceitos, os princípios, mas quando eu vou redigir uma minuta de uma sentença, assessorando a minha juíza, quando eu vou redigir um despacho, uma decisão, vou elaborar um ato administrativo, eu consulto, eu sei onde é que está, eu acho rápido, né? Porque eu já estou com a visão geral do tema. Mas eu vou citar lá, olha, essa disposição está no artigo 1º, inciso 1, a linha E, da Lei 9.504. Pronto. Ou então da Lei 9.504, não. Da Lei Complementar número 64. É uma das causas de inelegibilidade. Eu vou lá, cito, porque de cabeça a gente sabe alguns, não dá para saber todos. Certo? Então, durante a prova, interpretem a prova como sendo um dia que vocês estivessem trabalhando, chegaram para vocês um cliente, e você está lá com um problema, ele lhe disse o caso, você, pronto, agora eu vou trabalhar nesse caso. Eu vou chegar no meu computador e vou dizer, poxa, esse caso aqui é assim. O que é que eu vou peticionar? Nesse caso não é uma petição, né? Mas como é que eu vou resolver esse caso? Interpretem assim, procurem fazer sozinhos as provas, tá certo? Uma prova virtual, às vezes a gente sabe que os alunos podem se reunir, né? E junta 2 ou 3 e faz a primeira de um, depois a primeira do outro. Mas veja, aqui nós só temos adultos. Né? Então, vocês, se enganarem, a consequência da enganação de vocês a vocês mesmos só vai fazer mais mal a vocês. Principalmente a vocês, né? Então, vocês não queiram se enganar, certo? Procurem fazer o que vocês sabem. Porque a nota que vocês vão tirar aqui é importante para vocês passarem na universidade, claro, né? Todo mundo quer passar, quer ser o melhor aluno, mas eu conheço aluno que só tirava 10 e até hoje não se encontrou no mercado, porque o cara só tirava 10 colando. Você pergunta ele para fazer qualquer coisa, ele não sabe fazer um ó com uma quenga, entendeu? Então, se autotestem. Né? Essa forma de avaliação da nossa instituição é para fazer com que o aluno se conscientize de que ele precisa se autotestar, porque no mundo real, quando a gente sai da universidade e vai para o mercado, meus amigos e minhas amigas, é selva, tá certo? É competição. Esse negócio de que é bonitinho demais, não, é todo mundo colaborando. Não, não, não. Quando tem honorário no meio, é todo mundo competindo. Inclusive, às vezes, de forma desleal e antiética. Então, a gente tem que saber a ética para não cometer essas condutas, mas também para perceber, né, que os nossos adversários ou os nossos concorrentes, não adversários, concorrentes, cometem, e aí se proteger delas, né, para podermos ter o nosso espaço no mercado de trabalho e nos realizarmos financeiramente, economicamente, que eu acho que todo mundo merece. Né? Todo mundo merece, principalmente quando trabalha corretamente, tem competência, se esforça. Então, essas dicas aí de assuntos, eu não disse qual é a prova, certo? Estou dando dicas de assunto. Saber a infraestrutura do CONAMA, do IBAMA, saber a infraestrutura da administração pública, direta e indireta, quem compõe o quê, saber quem tem competência para legislar sobre direito ambiental, dessas instituições que eu falei, CONAMA, IBAMA, saber os elementos do ato administrativo e os atributos do ato administrativo, são coisas diferentes, né? Atributos, autoexecutoriedade, atributos, exigibilidade,
Atributos, presunção de veracidade, isso tudo vocês devem ter visto. Alguns já viram comigo, né? Mas também já viram alguns desses tópicos com a doutora Lúcia e outros colegas viram com a doutora Marília, os colegas aqui da Zona Norte. Tá bom, pessoal? Acho que com essas dicas aí, quem assistir, se focar nisso aí, tem uma boa chance e lembrar de fazer uma prova, né? Com um português correto, né? Não vulgar, não coloquial. Nem precisa ser muito erudito, não, certo? Pode ser um português direto mesmo. Não precisa ser um português erudito e cheio de brocados jurídicos e tudo isso aí deixa coisa elegante. Mas não precisa. Pode ser direto, mas com português correto. Beleza? Dito isso, vamos começar nossa aula teórica de hoje, porque nós perdemos aí no dia 3, né, uma aula, porque nós temos um feriado, né, aqui no Rio Grande do Norte. Eu não sei se é feriado aí também em São Paulo, é? Dia 3 de outubro, não? Então, beleza. Vamos para cima. Eu não sei se também se já começou a avaliação dos professores para vocês, a CPA, mas eu sempre peço aos meus alunos que fiquem... CPA é a comissão da... Não, né? Começou não, beleza. Quando começar, vocês procurem avaliar os professores, dando feedback, sim, para eles melhorarem, tá certo? Trazendo críticas, sugestões, se tiver algum elogio, elogio, porque isso é analisado pela nossa instituição, e nós temos reuniões depois que acaba o semestre para termos esse feedback, para a gente ver onde a gente pode melhorar. Ninguém pode se achar perfeito, né? Quem se acha perfeito é muito arrogante. A gente tem que estar sempre buscando melhorar, certo? E aí eu peço a vocês que, quando tiver essa oportunidade de fazer essas críticas, esses elogios, essas sugestões, façam, porque isso é importante para que a instituição perceba se os alunos estão satisfeitos com aquela metodologia, e para o professor também. O professor vai e muda a metodologia. Por exemplo, se tiver muito ruim, tem 100 alunos, 95 não compreende a metodologia, não gosta, o cara tem que pensar, talvez ele tenha que repensar a estratégia dele de ensino, né? Tá joia? Eu vou mostrar aqui para vocês onde nós estamos e de onde nós iremos, para onde nós iremos hoje. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Alguma dúvida, pessoal, nesse primeiro momento? Podem pedir a palavra aí enquanto eu vou buscando aqui o arquivo. Tranquilo, então vamos lá. Na última aula, pelo meu cronograma aqui, só carregar aqui um pouquinho mais, só um minutinho. Eu parei falando com vocês da Lei de Responsabilidade das Estatais, né? Trouxe para vocês aí os tópicos sobre a Lei das Estatais. Vocês devem se lembrar bem disso. Não é isso? Show de bola. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Compartilhar. Então, nós estamos, né? A minha parte aqui com vocês, ó, nós paramos aqui. O meu próximo tópico com vocês é começar a abordar a nova lei de licitações. Explicar para vocês como é que o Estado seleciona os seus fornecedores, como é que o Estado adquire bens e serviços. Todo mundo já ouviu falar um pouco de licitações, né? A gente fala, não, a licitação é uma coisa que acontece, tem muita fraude, é uma coisa muito ineficiente e tal. Alguns dizem que ela engessa a administração pública. Então, tem algumas críticas aí. A gente vê que mesmo com a lei de licitações, ainda assim acontecem muitas situações de corrupção aí que a gente vê na imprensa, né? Pessoas sendo presas, burla licitações, né? Fornecedores burlando. Mas a lei de licitações, ela trouxe diversas ferramentas. Vocês estão vendo aí junto comigo o slide, né? Ela trouxe muitas ferramentas que miram minimizar a possibilidade de fraude e de dano, né, à coisa pública. Quando se tratar, quando nós estivermos Professor, tratando... desculpa te interromper, mas não está aparecendo o seu slide, não, está aparecendo o seu cronograma com a Pronto, é o professora. cronograma que eu queria dizer. Isso, Ah, é o é isso cronograma, mesmo? desculpa. Tá bom. Eu estou só... Porque nós estamos aqui, né? Eu estou só querendo mostrar onde nós estamos para nós seguirmos adiante, né? Em Ok, relação ao conteúdo, tá certo? tudo bem. Lembrando que esse cronograma, ele não é algo assim estanque, fechado, né? Ó, veja aqui na minha data aqui, ó,
essa aula deveria ter sido dada no dia 19 de setembro, certo? Mas não foi possível pelo nosso andar da carruagem. A gente está indo em um ritmo que eu acho que está sendo bom para o aprendizado de vocês, mas vamos vencer sim. O objetivo é vencer todo o cronograma, porque nós deixamos algumas aulas aqui vazias ao final, certo? Então, se vocês verem aqui, eu estou grifando aqui, são aulas que não tem nada previsto, justamente que a gente já tem a ideia de que normalmente esses conteúdos não conseguem ser vistos exatamente dia a dia, certo? Então, mas nós vamos ver tudo. Não precisam se preocupar com isso, não. Nós já passamos pelo 3 de outubro, só que eu vou tentar seguir a sequência do nosso curso, Ipsis Literis, porque com isso eu tenho certeza que vocês viram tudo que importava, certo? Então, hoje nós vamos ver esse assunto sobre lei de licitações, depois de dar essas dicas iniciais sobre a prova. Interrompendo aqui com vocês, vou abrir agora o nosso slide. E aí, desde logo, né, eu vou explicar aos amigos o seguinte: a lei de licitações é uma lei muito ampla, certo? Eu vou explicar a finalidade dela, os objetivos dela, mas nós não vamos fazer um estudo, um curso de licitações detalhado de toda a lei de licitações, porque não é possível que eu trate disso em 2 encontros, por exemplo, que é o que nós temos previsto para esse tópico. O que nós vamos ver aqui são os nortes dela, mas a leitura dela realmente cabe aos alunos, né? A leitura da lei em casa, porque essa lei, meus amigos, ela é muito cobrada. E quem conhece bem dela, quem trabalha no setor público, fazendo contratações públicas, tem que saber essa lei de cor. Tem que trabalhar, ela é um instrumento de trabalho diário de quem faz pregão, né? De quem faz concorrência, de administrador público que vai precisar fazer contratação. O administrador público, quem toma decisão, geralmente não conhece a lei, mas ele tem assessoria, né? Os advogados dele, o setor de contabilidade dele, que tem que conhecer bem essa lei. E no setor privado, quem quer vender para o setor público também tem que conhecer para poder concorrer nas licitações, ganhar e vender para o poder público. Porque há algumas coisas boas de se vender ao poder público. Nem tudo, mas há algumas coisas boas. Quando é um gestor público sério, normalmente as vendas ao setor público são muito grandes. Então você consegue vender muito, mesmo reduzindo a sua margem de lucro, você tem uma boa vantagem, né, ao vender para o setor público, porque o setor público tem um orçamento grande para gastar e tem muitas finalidades que ele precisa atender para cumprir os objetivos da Constituição e, portanto, ele gasta comprando serviço, comprando material de expediente, computador, carro. Então, quem vai trabalhar assessorando empresas que querem vender o setor público também precisa conhecer bem a lei de licitações. Beleza? Show de bola, show de bola. Então, hoje nós vamos fazer o que eu chamei de estudo da lei de licitações. Estudo geral da lei de licitações. Os meus contatos, os amigos já têm. E a primeira coisa que a gente tem que trazer para vocês é o conceito de licitação, né? Professor, o que danado é uma licitação? Eu vejo essa palavra muito na televisão, né? Mas não sei o que é. Não sou da área, né? Mas não sei o que é. Vamos saber, ó. Licitação, meus amigos, ela é... Antes de ler o que está na nossa slide, eu vou dar a ideia para vocês. Licitação é um instrumento criado pela sociedade para controlar o gestor público no gasto do dinheiro que o gestor público vai fazer. Dinheiro esse que não é dele, mas sim de toda a sociedade. Então, para que o gestor público não gaste o dinheiro que não é dele, como se fosse dele, diríamos assim, né? De acordo com o seu bel prazer, nós temos obrigação do gestor público, em virtude do princípio da legalidade, que nós já estudamos. O gestor público só pode fazer aquilo que está previsto ou autorizado na lei. Então, o gestor público, quando vai fazer compras com o dinheiro que é público, ele precisa obedecer às prescrições da lei de licitações. Então, licitação, portanto, foi primeiramente no sentido filosófico, né? Foi um instrumento criado pela sociedade para controlar o poder do gestor público naquilo que diz respeito à administração dos dinheiros.
na administração do patrimônio, na administração da gestão dos recursos financeiros que ele tem ao seu dispor para fazer, para concretizar o bem público, o interesse público, que é, né, a supremacia do interesse público. Nós já vimos que é o princípio norteador de todo direito administrativo. Tá certo? Ah, professor, beleza. Então, a ideia eu peguei, né? Licitação é esse instrumento. E esse instrumento caracteriza-se como o quê? Caracteriza-se como um procedimento administrativo, que tem a finalidade de preparar a celebração de um contrato administrativo para selecionar a proposta mais vantajosa para o poder público, respeitando o princípio da impessoalidade. Esse é um conceitozinho doutrinário. O princípio da impessoalidade a gente já sabe. Significa o quê? A administração não pode tratar, né, as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, de forma privilegiá-las por motivos pessoais. Essa é uma das faces do princípio da impessoalidade. Então, se eu sou administrador público, eu não posso vender, eu não posso adquirir produtos para, por exemplo, merenda das escolas da minha prefeitura apenas no supermercado que financiou a minha campanha. Não posso fazer isso, porque isso eu estarei tratando de forma pessoal, uma questão que não é pessoal, é pública. Eu tenho que fazer o seguinte, se eu sou administrador público, eu tenho que abrir um processo, um procedimento administrativo, desculpe, processo não, um procedimento administrativo para abrir chance de vários fornecedores diferentes me oferecerem aqueles produtos que eu quero comprar para poder equipar as lanchonetes, as merendas, né, das escolas, né, as cantinas das escolas do município que eu gerencio, que eu administro, eu sou prefeito. Então, para atender esse princípio da impessoalidade, a lei impõe ao administrador público, como regra, a necessidade dele realizar esse procedimento, que é uma forma de permitir que várias pessoas concorram de forma honesta, objetiva, né, a partir de critérios objetivos e impessoais, ofereçam seus produtos para a administração adquirir e a administração possa escolher, dentre aquelas propostas que ela recebe de vários fornecedores diferentes, aquela que for mais vantajosa para o município, nesse meu exemplo. Estou usando aqui o exemplo de um município. Então, essa é a ideia que está por trás da licitação. A primeira ideia é controlar o poder do gestor público naquilo que diz respeito aos gastos do erário público, com a aquisição de serviços, produtos, bens. Beleza. A ideia é respeitar a impessoalidade. Respeitar a impessoalidade, impedindo favorecimentos indevidos, né, aos fornecedores privados que vão vender os seus produtos e serviços para a administração pública. Isso é o que significa licitação. Procedimento administrativo que tem por finalidade preparar, é um procedimento, portanto, preparatório. Preparar a celebração de um contrato administrativo, selecionando a proposta mais vantajosa para o poder público, obedecendo ao princípio da impessoalidade. E aí, sobre essa questão da proposta mais vantajosa, a gente tem que lembrar daquele ditado, né, que diz assim, ó, às vezes o barato sai caro, né? Então, proposta vantajosa ou mais vantajosa não necessariamente será mais barata, certo? É evidentemente que o preço mais barato, via de regra, vai ser o mais vantajoso quando você tiver produtos de mesma qualidade sendo oferecidos à administração pública. Perfeito? Mas é possível também, eu já lhe passo a palavra, doutor Arthur, que não seja o mais barato a ser escolhido no procedimento licitatório, que o critério não seja apenas o menor preço. Por isso que a própria lei de licitações traz situações em que os critérios a serem fixados pelo administrador público, quando vai fazer a aquisição do bem ou do serviço, não leva em conta apenas o preço, mas, por exemplo, leva em conta a técnica e o preço. Melhor técnica e menor preço. Tá certo?
Ou então, a depender da modalidade de licitação, maior valor do lance. É outro critério de análise, de escolha das propostas mais vantajosas. Então, a gente vai estudar aqui, nessa nossa aula de hoje, esses norteadores, e aí eu passo a palavra para o doutor Raimundo, Arthur Raimundo, fazer a pergunta, e depois a doutora Cida. Pode perguntar, doutor Arthur Raimundo. Bom dia, professor, a todos os colegas aí do estado e fora do estado. Professor, não sei se caberia esse questionamento no início da aula, em função do que o senhor está começando a dar o conteúdo agora, mas como eu já li, adiantei algumas coisas, caberia nesse instante um questionamento a respeito do processo ou do procedimento licitatório que houve aqui no Rio Grande do Norte, do consórcio do Nordeste, envolvendo boa parte dos estados do Nordeste, onde houve aquele procedimento licitatório desastroso, com a empresa que não tinha absolutamente nada a ver com a questão da finalidade, do interesse, porque a empresa, segundo relatado na imprensa, ela trabalhava com produtos relativos à cannabis sativa e não tinha absolutamente nada a ver com aparelhos respiratórios durante a pandemia. Não sei se o senhor lembra desse caso. Se o senhor achar que seria melhor, interessante a gente tratar desse assunto mais à frente ou no final da aula, fique à vontade, professor. Também, se quiser tratar agora, eu agradeceria. Tá certo. Doutora Cida, pode perguntar também. Tá com a mão levantada. Oi, bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, tudo bem, Ana Cida? Prazer estar com a senhora novamente aqui. Opa, o prazer é todo meu, professor. Professor, eu gostaria de saber, porque são várias empresas concorrendo, se essas empresas elas são avaliadas, né? Se caso elas venham a ter alguma irregularidade, isso ocorre também para elas ganharem a licitação, porque não é só você oferecer um bom serviço, uma qualidade do serviço, mas você tem algum problema com a justiça ou algo parecido. Ok. Duas perguntazinhas que eu vou tangenciar rapidamente, certo? Nós vamos chegar lá, mas eu já vou antecipar em relação à pergunta da dona Cida. Sim, dona Cida, toda vida que vai haver uma licitação, aqueles que vão concorrer ao processo de licitação têm que passar por uma fase chamada habilitação. O que é habilitação? Habilitação é a comprovação da regularidade da empresa perante os fiscos estaduais, municipais, federais, certidões de nada consta. Isso tudo acontece. Veja que isso é em relação à empresa, certo? Às vezes você tem uma empresa com sócios, o que é diferente, né? Um sócio, ele não é a empresa, né? O sócio, às vezes, tem vários problemas na justiça. Agora, o CNPJ da empresa está limpo para poder concorrer com a administração pública nas licitações, como regra, existe uma fase do procedimento licitatório chamada habilitação. E essa fase de habilitação, ela é o momento, né, em que os vencedores das melhores propostas apresentam a sua regularidade perante a administração pública, e se estiverem regular, ou seja, com todas as certidões negativas ok, com os pagamentos de tributos ok, com a regularidade perante a Justiça do Trabalho ok, aí, beleza, a administração fecha o contrato, certo? Sobre a pergunta do doutor Arthur, eu estou tratando aqui da licitação ainda no começo aqui dessa nossa aula, como procedimento, e dizendo que ela acontece como regra. Mas a própria lei de licitações autoriza situações em que a licitação é dispensada, certo? Dispensada, ou que a licitação ela é inexigível. Eu só tive informações desse caso que o senhor trouxe pela imprensa. Então, não é prudente que eu fale de um caso concreto que eu só ouvi falar da imprensa. Mas eu me lembro mais ou menos do episódio, né? Que foi um procedimento de aquisição de respiradores que me parece que não passou pelo procedimento licitatório, certo? Foi uma situação de urgência, calamidade, nós estávamos vivendo naquele momento, né? Havia uma pandemia acontecendo, não sei se vocês se recordam, né? E
Cadê aqui a minha... Havia uma pandemia acontecendo, eu fechei o slide, foi? Foi eu. Vou abrir novamente, desculpe. E essa pandemia autorizava os administradores públicos a adquirir produtos sem precisar fazer o procedimento licitatório, certo? Então, eu não tenho como informar detalhadamente o que aconteceu, porque eu não vi o caso completo, mas eu acho que naquele episódio não houve licitação no sentido que nós estamos estudando aqui. Houve uma licitação, que é prevista na lei, certo? Mas foi por causa da calamidade pública. E aí a empresa, segundo a imprensa, né, houve até uma CPI aqui na Assembleia Legislativa, a empresa que foi contratada trabalhava vendendo produtos medicinais de cannabis sativa, baseado em cannabis sativa, para fim de tratamentos. Tem alguns tratamentos que se usa essa substância, tratamentos, inclusive, muito eficientes, segundo a ciência diz, né, para algumas doenças neurológicas, mas ela não tinha nada a ver com respiradores. E aí ela deu um calote de 5 milhões de reais ao Rio Grande do Norte, só no Rio Grande do Norte. Doutora Maeli está com a palavra. Bom dia, professor. Tendo o senhor falado isso, né, que existem algumas exceções, né, na lei, para não haver a licitação, para ter a contratação direta. Inclusive, esse é o termo correto, parabéns. Obrigada, professor. Tem que ter, por exemplo, uma empresa que não tenha concorrentes e ela vai fazer prestar aquele serviço, enfim. Aí não exige licitação, é isso? Quando a concorrência, quando a competição for impossível, nós vamos chegar lá nesse caso, certo? É autorizado pela própria lei de licitações a situação de inexigibilidade de licitação. Ou seja, quando no próprio mercado você não tem concorrentes para aqueles produtos, ou seja, só há um fornecedor, por exemplo, no Rio Grande do Norte nós só temos uma empresa fornecedora de energia elétrica, que é a Neoenergia. Então, toda a energia elétrica do Estado está, diríamos assim, sob a gestão por uma concessão pública, né, da Neoenergia. Então, o Estado não tem como escolher outro fornecedor de energia elétrica para ele. Então, quem é que vai... Como só tem uma empresa fornecedora de energia que tem a concessão desse serviço, o Estado vai ter que comprar diretamente a ela. É uma situação de inexigibilidade. Quando a concorrência é impossível, a licitação torna-se inexigível. Mas as situações de inexigibilidade já são previstas também na lei de licitações. Certo? Professor, e tendo em vista isso, a fiscalização sobre essas empresas, ela é maior pelo fato de não terem concorrência ou não? É a mesma coisa? A fiscalização é semelhante. Não há nenhuma diferenciação quanto a isso, não. Os órgãos de fiscalização são órgãos externos. Eu acho que você deve estar falando da fiscalização externa, né? Aí nós temos os tribunais de contas, que podem analisar esses procedimentos licitatórios. Tem os regimentos internos dos tribunais de contas, que dizem como é que vai ser feita. Nós também temos o Ministério Público. Também temos o cidadão, que, a depender da licitação e do contrato realizado, poderá ingressar em juízo fazendo uso da ação popular, que é uma ferramenta constitucional, que vocês já devem ter ouvido falar. Você tem que ser cidadão para isso, né? Então, há inúmeros meios de fiscalização, além da fiscalização da própria administração pública, gerenciando o contrato que foi firmado. Tá certo? Beleza? Obrigada, professor. Uma coisa importante é que o Felipe perguntou aqui, professor, é um rol taxativo as situações de inexigibilidade? Sim. Tudo que for exceção, geralmente, adquiram essa ideia geral de interpretação. Tudo que estiver fora da regra, ou seja, da regra geral de licitações, né, como regra, tudo, o que é que vai acontecer? Vai ser um rol taxativo, porque a regra vai ser sempre a licitação, certo? Agora, se tiver nas exceções que a própria lei de licitações autoriza, você vai lá ver se enquadra perfeitamente em uma das exceções. Se se enquadrar, beleza. Quando for possível ampliar o rol, e isso acontece de forma excepcionalíssima, a própria lei de licitações já define as situações em que isso pode ser ampliado. Mas a regra é que
o rol de exceções à licitação é um rol taxativo. A doutora Andréa fez aqui uma pergunta. Agências reguladoras, não entendi. Não entendi. Não, desculpa, professora, é que a agência reguladora também fiscaliza isso daí? Pode fiscalizar também. Não, mas licitações não, certo? Licitações não. Depois da licitação, por exemplo, na verdade, que não foi feita a licitação, a agência reguladora, ela fiscaliza a empresa ela pode fiscalizar o serviço prestado, né? Mas não o contrato de licitações em si, o erário que foi gasto, não é, via de regra, a competência das agências reguladoras, não, certo? Agora, por exemplo, se a energia elétrica está sendo fornecida aquém do que foi contratado, por exemplo, tem que ser tantos volts por milhão de habitantes e está sendo tantos volts. Isso é agência reguladora, algo bem técnico, certo? Mas não em relação ao gasto público com aquele procedimento licitatório. Beleza? Pega os contatos aí que a nossa amiga novata pediu, a nossa amiga novata que se chama Neófita, né? Seja bem-vinda, doutora Neófita, viu? Prazer tê-la conosco. Vamos seguindo aqui a nossa exposição. Então, beleza, professor, eu entendi o que é licitação, que é um procedimento para tentar respeitar o princípio da impessoalidade, que a administração pública faz esse procedimento para poder angariar, conseguir contratar e obter do mercado serviços, bens, produtos de forma mais vantajosa para o Estado, né, para o poder público, entendi. Professor, mas quem é submetido à lei de licitações? Quem está submetido? Todos os órgãos públicos? Apenas alguns órgãos públicos? As empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, também fazem parte, também tem essa obrigação baseada na lei de licitações nova, que a lei nova é a lei 14.133, ela já está em vigor. E a lei antiga é uma lei muito conhecida, chamada 8.666. Essa lei 8.666 está morrendo, certo? A lei nova entrou em vigor e a lei 8.666 está morrendo. Anotem essa expressão. Por quê? Porque ela ainda se aplica aos contratos que foram feitos sob sua vigência. Porque muitas vezes os contratos têm uma duração demorada, né? De longo prazo. Então, aqueles contratos que foram feitos sob a lei 8.666, eles estão regidos ainda pela lei 8.666. Mas os novos contratos já devem começar a ser realizados pela lei nova, com base nas novas regras de licitação da lei 14.133. Beleza, beleza. Então, mas quem é que está submetido à lei de licitações? Bem, a lei de licitações, o artigo 1º já diz quem está submetido a ela, né? A lei diz que as normas gerais de licitação e contratação para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios e dos municípios abrange. Ou seja, essa lei se aplica à administração direta, União, estados, DF, municípios, às autarquias e às fundações públicas. Veja que o artigo 1º já diz isso. Portanto, aquelas pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, não se submetem diretamente à lei de licitações nova. Qual é a lei que essas empresas se submetem, professor? A lei 13.303, que a gente estudou na aula passada. Né? A lei 13.303 também veio moralizar, entre outras coisas, as contratações feitas pelas empresas públicas e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. A lei de licitações 14.133, ela não atua, ela não se aplica preferencialmente às empresas públicas e sociedade de economia mista. Por quê? Porque ela já tem um regramento próprio, que é a lei 13.303, ok? Então, a lei de licitações novas se aplica, portanto, às entidades públicas de direito público. A gente pode falar já assim. União, estados, DF, municípios, são todos entes de direito público. Além disso, na administração indireta, nós temos as autarquias e as fundações públicas de direito público. Todas essas se submetem à lei de licitações. Mas, além dessas, além de já ter dito isso, o legislador quis fazer um detalhamento dizendo que também se aplica
a lei de licitações aos órgãos do Poder Legislativo, Poder Judiciário, né, da União, dos estados, do DF, Poder Legislativo, dos municípios. Por quê? Ora, esses órgãos dos poderes, meus amigos, eles compõem a administração direta, né? O Poder Judiciário da União não tem personalidade jurídica própria. Ele é um órgão da União. Então, se a lei se aplica à União, eles vão, por via de consequência, se aplicar também às licitações que são feitas no Poder Judiciário da União. Mesma coisa em relação ao Poder Legislativo, né? São órgãos da administração direta. Então, se for ente ou órgão da administração direta, estará submetido à Lei de Licitações 14.133 de 2021. Além disso, essa Lei de Licitações se aplica a quem? Aos fundos especiais e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Vejam, nós temos fundos que são controlados diretamente pela administração pública. Por exemplo, Fundeb, né? Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Se cria uma pessoa jurídica, normalmente na forma de fundação ou na forma de um fundo. Esse fundo, o CNPJ, vai ficar lá recebendo verbas da União, do orçamento da União. E esse fundo, para poder funcionar, para poder ter a sua finalidade, geralmente tem um administrador, um gestor, que vai gerenciar esse dinheiro e depois vai distribuir para os municípios, né, para as secretarias municipais de educação. Esses fundos especiais, de forma genérica, para poder funcionar, se precisarem fazer contratações públicas, deverão observar a Lei 14.133. Tranquilo? Beleza. O que mais? Logo após essas definições de quem a lei se aplica, né? Aí, esse parágrafo primeiro é muito importante a gente conhecer. Ela já diz aqui expressamente, não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303, que é a lei que nós vimos na aula passada. Certo? As empresas públicas, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias, por serem pessoas jurídicas de direito privado, não se submetem à lei de licitações. Por quê? Porque elas já têm a lei própria delas, a Lei 13.303, que é a lei das estatais, a gente estudou na aula passada. Show de bola. Além disso, diz o parágrafo 2º, trazendo outra exceção, né? Outra exceção não, outra mitigação, diríamos assim, da lei de licitações. Diz o seguinte, as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei. Então, a lei de licitações, ela se aplica no que tange aos princípios. Aquelas contratações que são feitas por repartições públicas que funcionam no exterior. Imaginemos aí as embaixadas e os consulados. Na forma de regulamentação específica a ser editada pelo ministro de Estado. Por quê, professor? Quer dizer que as embaixadas, os consulados não se submetem à lei das licitações? Não é que eles não submetem. Eles se submetem aos princípios. Só que imagine lá, você tem uma embaixada do Brasil lá no Congo, né, lá na África. É claro que o embaixador vai ter que ter mais autonomia para poder adquirir lá, por exemplo, os produtos de alimentação dos membros da embaixada, fazer uma pequena obra no prédio da embaixada, enfim, obter, por exemplo, linhas telefônicas para que a embaixada possa funcionar. Então, nesses termos, os órgãos, as repartições públicas que funcionam no exterior do Brasil têm maior liberdade na hora de fazer essas contratações, se adequando à realidade local. Com certeza, a embaixada do Congo tem uma realidade totalmente diferente do que a embaixada de Londres, ou de Paris, né? Ou dos Estados Unidos. Então, já imaginando essa situação, o legislador deu às embaixadas, essas repartições que funcionam fora do território brasileiro, deu a elas mais autonomia, mas não é uma autonomia total, aberta. Ou seja, o embaixador não pode fazer tudo que ele quiser lá com o dinheiro que ele está recebendo para se manter lá. Por quê? Porque ele precisa respeitar os princípios da lei de licitações. E ele precisa ainda respeitar
a regulamentação que vai ser editada pelo ministro de Estado das Relações Exteriores, por exemplo. Então, vai ter lá uma portariazinha, ou um ato normativo lá instrução normativa, não sei como é que vai ser o nome do ato, do embaixador, aliás, do ministro das Relações Exteriores, dizendo, olha, embaixadores do Brasil, de todos os lugares do planeta, do Japão, vocês, quando forem contratar aí, nas suas embaixadas, vocês poderão comprar tantos por cento do seu orçamento de comida, então, não sei como é que eles fazem essa regulamentação, mas é um ato infralegal, portanto, uma regulamentação feita pelo ministro de Estado das Relações Exteriores, obedecidos os princípios da lei de licitações. Tranquilo? A lógica que está por trás desse dispositivo é essa. Beleza, professor, beleza. E ainda no artigo 1º, parágrafo 3º, diz o seguinte, ó, nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas 1. Condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. 2. Condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos de agências ou desses organismos. Para que esse parágrafo 3º está falando de quê? Imagine que o Brasil tenha feito um empréstimo com o Banco Mundial para, por exemplo, investir em sustentabilidade. O que esse parágrafo 3º está dizendo é o seguinte, olha, nos dinheiros que o Brasil receber, nos recursos que o Brasil receber provenientes dessas instituições financeiras internacionais, é possível que essas instituições financeiras internacionais definam condições que não estejam nessa lei, ou seja, condições adicionais. É possível, é permitido. Aí ele diz no finalzinho, desde que, aí ele vai falar lá, sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, ou seja, o Banco Mundial, né, ou o FMI quer emprestar recursos ao Brasil para, por exemplo, uma obra de infraestrutura no âmbito das ferrovias nacionais. Então, o FMI diz, olha, Brasil, eu só vou poder emprestar essa grana para vocês. Primeiro, os juros vão ser esses, para vocês pagarem. Segundo, tem que ter fiscalização para não ter corrupção. Terceiro, ou seja, o banco, o fornecedor do empréstimo, poderá criar algumas condições que estão além das condições da lei. É isso que esse dispositivo está dizendo. Ok? Então, sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação e mais. Essas condições fixadas por essas instituições estrangeiras de financiamento podem conflitar com os princípios constitucionais? Claro que não. Portanto, tem que se obedecer à soberania nacional. Portanto, tem que se obedecer ao princípio da dignidade da pessoa humana, princípio federativo, ou seja, quem quiser emprestar para o Brasil pede dinheiro emprestado. As instituições financeiras autorizam o empréstimo e podem fixar condições para conceder esses empréstimos. Mas essas condições fixadas que estão além, né, das regras da lei de licitações deverão respeitar os princípios constitucionais de vigor, inclusive na soberania. E essas condições elas têm que estar indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão contratante do financiamento previamente celebrado no referido contrato. Ou seja, o Brasil vai ter que gastar dinheiro fazendo uma grande obra, por exemplo, nas ferrovias. Estou dando aqui um exemplo. Só que o Tesouro Nacional não está com condições de fazer isso agora. Precisa de não sei quantos bilhões de reais. Aí o Brasil vai pegar dinheiro no mercado internacional. Em algumas situações, o Brasil pega do mercado internacional de bancos privados. Aí o juro vai lá para cima. Isso quer dizer o seguinte, nós estamos nos endividando. Essa dívida vai ser paga com o meu e com o seu dinheiro. Certo? Beleza. Mas, às vezes, o Brasil não faz isso. Porque, às vezes, os juros dos bancos internacionais, privados, são muito caros. Então, o Brasil vai nesses bancos, nessas instituições financeiras públicas de que o Brasil faz parte, FMI, Banco Mundial, BIRD, né? Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tem vários bancos internacionais, inclusive a nossa ex-presidente, ela é diretora, né, de um banco, ela é presidente de um banco lá no Oriente Médio, lá no Oriente, eu acho que é na Rússia, a sede do banco.
vai na China, um banco lá grande, lá, que mexe com dinheiro com sua gota. Ela é a presidente desse banco hoje em dia. E o Brasil faz parte desses organismos e, às vezes, tem acesso a esses financiamentos dados em condições melhores, com juros menores, com a finalidade de desenvolvimento econômico. Beleza, se o Brasil quiser gastar dinheiro desses empréstimos, os bancos poderão fixar condições que estão além das condições da lei de licitações. Então, quando esse dinheiro chegar aqui, o Brasil vai poder gastar ele obedecendo à lei de licitações, mas as condições fixadas por essas instituições financeiras de fomento, né, internacionalmente existentes e que o Brasil faz parte. Tá certo? Tranquilo, pessoal? A lógica desse artigo, acho que é o BRICS aqui, o doutor Hudson falou. Perfeito. E aí o parágrafo 4º diz: a documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo, de que trata o parágrafo 3º deste artigo, deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Quando o Brasil faz isso, para receber esses valores, esses empréstimos, esse empréstimo precisa ser aprovado, né, pelo Senado Federal. Porque o Senado Federal, o Brasil vai estar assumindo obrigações perante instituições estrangeiras internacionais. E essas obrigações poderiam ou podem, em tese, comprometer a soberania brasileira ou comprometer o orçamento brasileiro, né? Comprometer o erário brasileiro. E para que isso possa ser autorizado no Brasil, é preciso da aprovação dos senadores da República. Ou seja, não é só a vontade do presidente. Quando isso é aprovado, é a vontade do banco, do presidente que ratificou o contrato, representando o Estado brasileiro, aprovada pelo Senado, portanto, representante dos estados da federação. Aí, se isso tudo acontecer, esses documentos vêm para o Senado, são apreciados no Senado, se for aprovado, aí o dinheiro começa a vir. Quando ele começa a vir, vai ser distribuído para quem? Para os órgãos do Brasil executar a obra, né? Executar o serviço. Contratar aqui para fazer a obra. Essas verbas que vão ser contratadas têm que obedecer à lei de licitações e as condições fixadas nesse contrato por esses bancos de fomento internacional. Tranquilo, pessoal? Então, vamos percebendo aqui o norte da lei de licitações, certo? Show de bola. A lei de licitações, professor, ela vai se adequar a que tipo de operações realizadas no que tange a aquisição de produtos e venda de produtos. Aí a lei também diz em que tipos de operação, diríamos assim, comercial, né, o Estado deverá fazer uso dessa lei. O Estado deve fazer uso da lei de licitações para alienar e conceder direito real de uso de bens. Então, o Estado quiser vender bens ou quiser dar concessão de direito real de uso, tem que fazer licitação. Compra, se o Estado quiser comprar coisas, né, de fornecedores, inclusive por encomenda, tem que fazer licitação. Se o Estado quiser fazer locação, tem que fazer licitação. Se o Estado quiser analisar, por exemplo, a possibilidade de conceder permissão ou serviços públicos, fazer concessões, né, ou permissões de uso de bens públicos, também deve fazer licitação. Se o Estado pretende adquirir serviços, né, inclusive técnicos profissionais especializados, tem que fazer licitação. Obras e serviços de arquitetura e engenharia, fazer uma grande obra de um túnel, ou então fazer uma grande obra ou até mesmo um pequeno reparo. Também não é só para coisas grandes, não, certo? Às vezes, pequenos reparos também são regulamentados pela lei de licitações. Uma reforma no prédio da Secretaria Municipal, uma reforma na escola X, do município de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba, São Paulo? Né? Então, contratações de tecnologia da informação e da comunicação, tudo isso, ou seja, toda a aquisição de bens, produto, serviço, ou mesmo alienação de bens, promovida pelo Estado, fornecendo serviços como, por exemplo, o Estado, por exemplo, precisa fornecer o serviço de transporte público, é dever do Estado. No caso do município, ele vai poder conceder, ele pode prestar esse serviço diretamente, né? Aí ele não faz licitação, ele está prestando. Mas se ele não puder prestar o serviço diretamente, ele vai ter que fazer uma licitação
para contratar entre as empresas do mercado aquela que vai ter o direito de explorar o serviço de transporte público na cidade. Então, ela vai dar uma concessão pública, uma permissão pública. Beleza? Então, inclusive aqui em Natal, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer essa licitação do transporte público. Aí quem mora aqui em Natal sabe. Faz anos e anos que nós esperamos uma licitação para regulamentar, digamos assim, o transporte público aqui em Natal. Pois não, doutora Maia? Pode perguntar. Professor, uma dúvida, não sei se é muito idiota, mas assim, por exemplo, nesse caso ainda da concorrência impossível, aí fez o contrato por uma concessão ou permissão de bem de uso público. Só que aí a população, enfim, não sabe que é uma concorrência impossível e faz uma ação civil pública contra, né, Uma ação, a população não pode fazer uma ação civil pública, certo? Porque a ação civil pública ela é de titularidade ou do Ministério Público, certo? Ou de, por exemplo, a Advocacia da União, dos Estados, ou a Defensoria Pública. A ação civil pública. Eles podem, cada cidadão pode ingressar com ação popular, individualmente. Isso. Não, ação popular é o nome. Ação civil pública mesmo, o Ministério Público. Mas certo. O Ministério Público, ele tem como saber se tem concorrência ou não antes de ingressar com a ação ou não? Toda vida que o Ministério Público vai ingressar com ação civil pública, ele geralmente instaura um inquérito civil, certo? O Ministério Público é o órgão dentro da nossa estrutura que tem competência para a instauração do inquérito civil público. E esse inquérito é o quê? É uma investigação para ver se tem elementos suficientes para propor a respectiva ação. No direito penal, nós temos o inquérito policial, né? Se houver elementos de materialidade e materialidade de autoria, o inquérito vai para o Ministério Público, ele denuncia, ou seja, propõe a ação penal. A ação civil pública, ela normalmente decorre de um inquérito civil, que é instaurado pelo Ministério Público, né? Investiga para ver se tem materialidade, se tem autoria, se tem realmente indício de irregularidade. Havendo, aí ele propõe a ação civil pública. Essa é mais ou menos a lógica. Entendi. Obrigada, professor. Nada, minha amiga. Então, meus amigos, vocês percebam que praticamente para todo tipo de contratação que vai ser feita, seja de fornecimento de bens, locação, serviços, obras, tecnologia da informação, a regra é a administração pública. O poder público vai precisar de contratar algum serviço, a regra tem que fazer licitação baseada na lei de licitações, lei 14.133. Tranquilo? Show de bola. Aí, a própria lei de licitações traz algumas exceções, né? Olha o que ele está dizendo aqui no artigo 3º. Não se subordinam ao regime desta lei, ou seja, não estão sujeitos, né, ao regime da lei de licitações alguns tipos de contratos. Por exemplo, contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão da dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos. O que é que esse inciso quer dizer? Seguinte, imagina aí que o Brasil está aqui, né? E o Brasil deixa os seus recursos no Banco Central e também tem participações em bancos estatais. E o Brasil, meus amigos, ele é uma pessoa jurídica que ele tem que gerenciar entradas e saídas de recursos, certo? Receitas e despesas. E, em algumas situações, as receitas que vêm para o Estado são provenientes dos tributos que ele recolhe, né? Impostos, taxas, é a principal fonte de receita do Estado. Claro, existem ainda as receitas que são provenientes das empresas públicas e sociedades da economia mista, né? Isso também pode gerar receitas para os estados. Há receitas públicas que também podem decorrer de prédios públicos que estão alugados a particulares, isso vai ter uma pequena entrada de recursos. Só que o Estado tem as suas despesas todo mês a serem pagas, né? Salário de funcionário público, pagamento de energia, pagamento de água, necessidade de fazer obras de manutenção no trânsito, nas pistas, né? Obras de manutenção na escola. Então, tudo isso é como se fosse entre aspas, né, na nossa cabeça, como se fosse uma empresa, né? Tem que gerir, uma pessoa jurídica.
E, às vezes, as receitas que o Estado recebe estão aquém das despesas que ele tem que efetuar. E aí, o que é que ele faz? Por exemplo, a previsão de receita foi mais otimista do que a realização da receita. Só que as despesas do Estado estão aqui, elas já estão prefixadas, o Estado tem que pagar. Quando isso acontece, é autorizado ao Estado a fazer empréstimos, que a gente chama de operações de crédito. E aí o Estado, nesse caso, ele não está indo buscar dinheiro fora do Brasil para fazer obras de infraestrutura, de fomento ao desenvolvimento, não. O Estado vai nos bancos que constam aqui no Brasil, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, Santander, Bradesco não tem mais não, né? Tem mais não. Santander, eu tenho Bradesco ainda, não me lembro mais. Ou seja, os bancos do mercado, certo? E pede dinheiro emprestado. Esse dinheiro emprestado nós chamamos de operações de crédito. E faz esse fluxo. Então, o Brasil está lá precisando pagar as despesas. Esse ano era para entrar R$1 bilhão, entrou 900 milhões. Só que a despesa prevista era 1 bilhão. Esses 800 milhões, como é que vai ser? O Brasil vai lá, por exemplo, num dos seus bancos, num dos bancos em que ele é sócio, faz um empréstimo de 100 milhões e paga as despesas e pega essa operação a juros. Esse tipo de coisa chamamos de operações de crédito. Para esse tipo de contrato de operações de crédito, não precisa fazer licitação, certo? É uma exceção da lei de licitações. Por que, professor, não precisa? Porque, veja, foi inclusive desse episódio que surgiram as pedaladas da senhora Dilma Rousseff. Não sei quem se recorda. Dilma Rousseff estava com um problema fiscal grande. Ela estava gastando muito e estava sem receita suficiente em virtude da recessão para arcar com essas despesas. E o que é que ela começou a fazer? Ela começou a maquiar as contas públicas. Ela pegava empréstimo dos bancos. Essas operações de crédito, às vezes, pessoal, ela dura 2 dias ou 3 dias. Até entrar a receita, por exemplo, do tributo que foi recolhido naquele mês. Às vezes dura um mês. É para ser assim. São coisas que são feitas no mercado constantemente. E aí a dona Dilma fez o seguinte, ela pegou empréstimos dos bancos públicos, incorporou a contabilidade do Estado Brasil, o banco público é outra pessoa jurídica, como se fosse dela, ficou com esses valores por muito tempo, fechou as contas e depois devolveu ao banco. Isso foi a famosa pedalada fiscal para não descumprir as metas. Foi aí que foi percebido pelo Tribunal de Contas da União e a partir daí, né, viu-se que ela fez isso com muita frequência ao longo do tempo, principalmente durante o período pré-eleitoral, no ano pré-eleitoral, e isso gerou depois aí o que nós vimos, o descumprimento, né? Aliás, o processo de impeachment de dona Dilma Rousseff, certo? Essa foi a causa jurídica do processo de impeachment. Depois aí nós temos as causas políticas. O processo de impeachment ele é jurídico-político. Porque o presidente da República, o gestor público, ele tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal veda esse tipo de ação, de você maquiar. É como se eu estivesse fechando as minhas contas, trazendo para uma pessoa física, né? Você tem lá o seu orçamento que é de 10 mil reais e você tem um cartão de crédito de 20 mil. Então, você tem à sua disposição 30 mil reais. Aí você faz, nas suas despesas pessoais, 25 mil reais. E diz que está em dia para o povo, para a massa, para os órgãos de fiscalização. Só que você não está em dia. Você está com déficit. Porque você está tirando 15 mil do seu cartão de crédito. Você vai ter que pagar depois esses 15 mil com juros. Então, foi isso que aconteceu naquele episódio. Essas operações de crédito, em resumo, é mais ou menos isso que eu acabei de explicar para vocês. Para esse tipo de operação que o Estado brasileiro faz diretamente com essas instituições financeiras que, mês a mês, emprestam dinheiro, depois já recebem o seu de volta. Por exemplo, nós temos aqui quem é servidor público, recebe dinheiro, né? Tudo em banco público. O banco gosta disso, o banco recebe o dinheiro, tudo nas suas contas. O banco pega aquele dinheiro nosso, devolve a 1% ao mês no máximo, e empresta para o mercado a 13%, 14% ao mês. Não é isso? Olha o lucro do banco aí. Certo? Então, essas são operações de crédito que o Estado também faz. A gente faz como cidadão comum, particular, e o Estado também faz. Para esse tipo de contrato, a lei de licitações diz assim, não precisa de licitações. Porque até mesmo se fosse fazer uma licitação para toda operação de crédito, isso tornaria a operação inviável. Venhamos e convenhamos, né? Porque já pensou, toda vida que fosse fazer um empréstimo, o Brasil ia ter que fazer uma licitação que dura aí 2, 3 meses, 4 meses. Ora, aí as despesas o Estado já teria falido.
teria ficado o serviço público lá, a saúde, sem receber o produto, o benefício, o medicamento, porque o fornecedor tem que receber o seu dinheiro para continuar entregando o produto, o medicamento. Então, essas operações de crédito são utilizadas para isso. É uma coisa comum na administração pública. Agora, tem que ser paga no prazo. O defeito de Dona Dilma, segundo me parece e foi noticiado, é que ela pegou esses aí e ficou contabilizando isso como receita dela por 1 ano, 2 anos, sem devolver aos bancos que tinham emprestado. Aí como é que diz? Uma ex-senadora, agora governadora aqui do estado. É golpe, né? G-O-P-I. Ela dizia isso, ela é nossa governadora, ela falava desse jeito. É golpe. Ela não sabia falar golpe, certo? Ela falava golpe. Beleza, deixa pra lá. Eu tenho um bom humor, pessoal. Então tem coisas que me faz rir, eu vou e trago para vocês, tá certo? Beleza. Então, contratações e outra exceção à lei de licitações é contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Por exemplo, a lei 13.303 não vai se aplicar, não vai se subornar. Se uma empresa pública que é regida pela lei 13.303 nas suas contratações obedece ao rito da lei 13.303, você não vai aplicar a lei de licitações. Tranquilo, show de bola. Aí, ó, o artigo 4º diz ainda: aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes na lei complementar número 123, que é a lei da micro e pequena empresa. Certo? O que é que esse artigo 4º está dizendo? Os benefícios que forem dados às micro e pequenas empresas para fomentar, né, o desenvolvimento desse setor da economia, ou seja, os benefícios são previstos naquela lei, são aplicáveis na hora que essas micro e pequenas empresas forem concorrer em licitações. É isso que o artigo 4º está dizendo. Então, as disposições que trazem benefícios fiscais, de facilidade de regularidade fiscal, facilitação da regularidade fiscal das micro e pequenas empresas, algumas isenções de alguns tributos, formas de recolhimento de tributos mais vantajosos para micro e pequenas empresas, as disposições da lei de micro e pequenas empresas, aliás, micro e pequenas empresas, exatamente, micro e pequenas empresas são aplicáveis à lei de licitações. Os benefícios que eles têm são aplicáveis quando eles vão concorrer numa licitação com os grandes. O objetivo da lei foi permitir que também participassem das concorrências, dos pregões, as micro e pequenas empresas, permitindo a esse setor da economia receber vantagens que dão a ela um certo privilégio nessa concorrência, certo? Quando ela vai concorrer com uma grande empresa, ela vai com esses privilégios, para ver se através desses privilégios previstos na lei de micro e pequena empresa, ela consegue concorrer em pé de igualdade em relação a preço, por exemplo, de uma grande empresa. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, meus amigos, são 10h05, minha garganta está um pouco seca, nós vamos dar uma paradinha aqui e já a gente volta de 10h20, combinado, pessoal? 10h25, 20 minutos de intervalo. Obrigado. Volto já.